Meu Deus do céu, galera, por quanto tempo que eu dormi? A última vez que eu lhe bati uma absoluta, eu tava lá no bagulho do Benny, do Crocodilo, lá no Batman só jogando prédios gigantescos em cima do Benny, transformando ele num escondidinho de carne moída. Mas eu tava pensando, cara, não vai escalar mais, não vai evoluir tanto assim em questão de absurdos. Eu vou aqui ver essa saga do Espiral da Morte, do Homem-Aranha e da Mary Jane Venom, e depois eu volto aqui pro Batman Absoluto quando der uma acalmada, né? Aí do nada eu recebo o Coringa usador de suco capo de morango de crianças e bebês pra ficar vivo pra sempre, e um exército de Robins que vieram diretamente de Evangelion. Isso fora Duas Caras e Era Venenosa, muito zica, vinda diretamente de Look Outside. Quando eu peguei pra dar uma lidinha, meu amigo, eu fiquei meio maluco, é muita coisa. E a gente vai trocar uma ideia suave sobre cada um desses pontos hoje. Obviamente esse vídeo tem muito spoiler, tem spoiler na thumb, tem spoiler no título, tem spoiler nos primeiros segundos e tá escrito na thumb que esse vídeo tem spoiler. Então se você entrou aqui na expectativa de não ter spoiler, você é burro. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para já deixar o seu like, seu hype, seu comentário e sua inscrição, porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos por semana. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E aproveita e dá uma passadinha lá no Webhead, nosso canal de gameplays, onde a gente está fazendo a gameplay mais amaldiçoada possível de Super Mario 64. Tá bom, vamos lá. Por onde é que eu vou começar? Vamos começar pelos mais simples, pelos mais tranquilos. Eu vou deixar o Coringão diabólico satânico Césio 12 enriquecido por último, e a Era Venenosa também, porque eu achei ela muito maneira e as mudanças que fizeram com ela eu achei muito foda. Então, primeiramente, meu Deus do céu, os caras só acertam em design, né? Tipo, não tem nada que eles fizeram que tá ruim. Esse, mano, Duas Caras aqui tá muito maneiro, velho. Tá muito, mas muito maneiro. Eu acho que não tem nenhuma outra versão dele com um cabelão gigante. Posso estar enganado, não sou o melhor explicador, o melhor falador, o hablante de DC, mas eu não me lembro de nenhum outro com cabelo comprido, cabelo lisão. E eu achei isso aqui muito massa. O esquema dele é alternar o lado do cabelo para demonstrar cada personalidade, eu achei muito legal. E principalmente nessa arte aqui, onde a gente consegue ver a explicação de como ele funciona. Porque tampando o lado maligno, o lado do bem à mostra, tá o bonitinho, ele tá bem coerente, tá escolhendo pela vida. Aí ele inverte, fica com o rosto azul e preto maligno e escolhe a morte e tal, até aí tudo bem. Mas enquanto ele decide, ele fica com 3 mechas no rosto, 2 fininhas pros lados e uma no meio, dividindo as duas faces dele. Eu achei isso muito legal. E mais legal ainda que isso, é quando ele põe o cabelo pra trás. Eu achei isso muito zica. Ele do nada manda um coque samurai e ele tá tipo em pleno controle, por assim dizer. É como se as duas faces, as duas personalidades estivessem em equilíbrio. Cara, isso é muito maneiro. Eu achei isso genial. Mas tá bom, vamos falar de peixe grande agora. Vamos falar primeiro da Era Venenosa e depois a gente vai pro Coringa, porque no bagulho do Coringa eu coringuei, eu achei loucura. Não necessariamente ele, mas o plot maluco que ele enfiou. Mas vamos lá, quanto à Era Venenosa, primeiramente, vocês sabem, eu sou paga-pau de design, eu amo desenhar e amo pagar pau pra design dos outros. Então, cara, eu gostei pra caramba dessa Era Venenosa. De primeiro momento, quando a gente viu aquela planta esquisitíssima e bizarra lá no asilo, eu imaginei que ela só ia ter a forma meio que monstro. Eu não imaginei ela tendo uma forma humanoide média, por assim dizer. Mas não, a gente teve uma forma até que bonita dela, pra falar a verdade, onde ela tá com vários detalhes bem bonitos, cabelão vermelho, amarelado, bem maneiro. Só que ela tem umas mudanças muito interessantes, isso tudo tá linkado com a história dela, que também tem uma pegada diferente. Aonde a Era Venenosa, antes de se tornar, né, a Era Venenosa, ela estava realizando múltiplos estudos com células de planta e células humanoides, procurando formas de curar, procurando uma forma de tratar um probleminha bem de leve que a mãe dela tinha, conhecido como câncer no cérebro.
E ela tava buscando alguma forma de tratar, alguma forma de ajudar que também serviria pra mãe dela e serviria pro resto da humanidade. Que coisa maravilhosa. Só que ela meio que tá indo bem, mas não tá tanto. Ela consegue umas células ali que conseguem fazer fotossíntese e se regenerar sozinhas e talvez fosse dar certo. Mas ela quer tentar algo mais agressivo, algo mais forte, algo mais potente. E ela resolve não parar a pesquisa por aí. Aonde normalmente, se ela tivesse parado aí, a gente teria a Era Venenosa padrão, por assim dizer. Porém, ela não para, ela segue a pesquisa e avança ela para outras formas de vida, para os outros reinos vivos do nosso planetinho. Então ela estuda bactéria, estuda pássaro, estuda inseto. Ela segue esse processo de estudo dela, de experiências entre humanos e outras espécies, e sai mesclando tudo, absolutamente tudo. É por isso que quando você vai olhar para ela, você vai notar que ela não tá usando necessariamente uma roupa só de plantas, na verdade. Ela tem muitas penas de pássaro, raízes também, né? Obviamente vai ter a parte das plantas, mas tem escamas, tem penas, tem pelo, tem muita coisa diferente, tem coisa que lembra até peixe. Então, basicamente, essa Era Venenosa, ela é muito além do que a gente tem no universo padrão, que se prende a plantas no geral. Aqui não, aqui tem fungo, inclusive, eu esqueci de citar, tem até fungo. Isso que eu não falei do design dela pensando na forma suprema, né, na forma verdadeira. E aí, realmente, a bichinha é, nossa, tem gente que achou ela nojenta, eu achei ela foda. Pra mim, ela saiu diretamente de Look Outside, porque, meu amigo, que bicho maneiro. Basicamente, ela tá com os esporos dela na cidade e ela tá naquele pique de querer contaminar todo mundo, tá ligado? Não é só uma Era Venenosa que quer que as plantas reinem acima dos humanos ou coisa parecida. Ela basicamente tem a capacidade de converter seres humanos e outras formas de vida no geral nessas quimeras que ela cria. E ela cria essas quimeras pensando em anjos. No caso, não anjinhos aureolazinha, asinha e roupinha branca, mas na versão, tipo, correta do que a Bíblia vai dizer sobre anjos. Então, monstros cheios de olhos, cheios de rostos, patas, mesclas de animais, o que, na minha opinião, é bem mais maneiro do que um carinha de cabelo cacheado e uma auréola. E quando ela tá nessa forma, a gente consegue fazer uma super mega lista do tanto de coisa random que ela tem, porque ela tem um olho completamente animalesco perto do ombro, um braço todo peludo, sei lá, meio pelo de lobo, não sei, um monte de espinho nesse mesmo braço que vai escurecendo conforme vai descendo. Ela tem um manto em cima da cabeça dela verde, que pode tanto ser planta quanto talvez, sei lá, a pele de um réptil, não dá pra saber. Um monte de espinho roxo saindo da cabeça, olho vermelho, tem um buquê de múltiplas flores saindo das tetas, raízes, ela tem tudo, cara. A perna dela parece perna com textura de inseto. Então, cara, nossa, ela é tudo, basicamente. Sabe quando você ia brincar com aquele seu amigo e você falava assim, ah, eu quero teus poderes de fogo, e o desgraçado virava pra você e falava, ah, eu quero o poder do buraco negro? É basicamente isso. Ela é esse amigo, ela tem todos. E todo o esquema do Batman indo lutar contra ela é bem maneiro, principalmente porque o Batman entra ala Chainsaw Man, e ele entra, tal, Chainsaw Man, e sai cortando tudo, é bem maneiro. Os diálogos que eles têm, os dois têm umas conversas bem legais. Ela querendo evoluir o Batman, transformar ele em alguma coisa diferente e na cabeça dela superior, e o Batman descobrindo que ela mesma tem medo de não ser mais humana, então ela guarda o coraçãozinho dela 100% intacto no meio da mutação. Os dilemas são bem legais e os contrapontos, né, porque ela quer mudar todo mundo, mas ela não aceitou mudar 100%, eu achei bem legal. Mas tá bom, a gente andou por designs, por um pouquinho de lore da Era Venenosa, o conceito dela, os poderes e tal, uau, que incrível, mas agora a gente vai pro ponto que me fez coringar e que rachou a minha cabeça. Galera, o que é esse Coringa? O que é esse maluco, cara? Tipo, não só pensando em design, né, porque só pensando em design ele é aterrorizante,
boca dele, sei lá, é quase do tamanho da do Wailord lá, do crocodilo. A boca dele é gigante, com todos os dentes tortos e bizarros, os olhos vermelhos e chifre e o cacete A4. Mas, galerinha, o que é esse plot? É que é aquilo, né? Eu parei basicamente na HQ anterior. Mas, cara, a HQ que o Alfred tá dando uma explicadinha pro Bruce de como funciona esse Coringa, qual que são as histórias, é muito maneira, cara. Porque ele chega contandinho lá, uma historiazinha bonitinha de superação, um garotinho que era um palhacinho que não ria, mas fazia todo mundo rir, que era super bonitinho, que todo mundo ria e dava pra ouvir as risadas dos outros quarteirões. E aí ele cresceu e ele queria trabalhar pra proteger as crianças, porque ele sofreu muito quando era criança. Que fofo. Ai, que coisa mais linda. É uma pena que a gente volta exatamente na mesma página, porém com uma edição de desenho diferente. E a gente vê que, na verdade, a tese mais aceita pelo Alfred é que, como naquela época bem antiga, né? Época considerada como a do bisavô do nosso Joker atual, meio que foi descoberto um gás que deixava as pessoas suscetíveis. Então ele meio que intoxicava a galera antes de fazer showzinho, antes de fazer graça. Eu acho que certos stand-uppers ruins podiam usar isso pra se tornar um pouquinho mais engraçados, não é verdade? Só que aí a gente entra num outro ponto que também tem uma tese que não tem papo nenhum de bisavô, de vô, de pai, de tio, não tem nada. Não é uma família, não é. É o mesmo cara de basicamente um século atrás, um século e meio, porém ele aprendeu uma forma de se manter vivo usando crianças. Ele usa, ele faz experimentinhos e usa basicamente, ele transforma as crianças em amoeba e usa elas para se manter vivo. Ele basicamente tem ilhas e fazendas de crianças. Ele é basicamente o Dr. Albert Efferstein, sabe? Aquele Frankenstein, o Dr. Albert Frankenstein. Ele é basicamente isso, só que eu não sei se dá pra dizer que é pior. Eu acho que não, porque como outra é real, não tem como ser pior. Mas, caralho, cara, eu achei isso absurdo. Isso me lembra demais daquele papo de maluco que tem um monte de gente que até hoje acredita que lá em Hollywood eles bebem líquido vermelho de recém-nascidos e crianças para se manterem mais jovens. Tem até um nome esquisito pra esse bagulho, que agora eu meio que não duvido, né, depois dos bagulhos do Dr. Frankenstein, mas é uma referência direta a isso, né, uma referência bem clara. E não foi isso em si que quebrou a minha mente, mas sim que o Coringa criou o Batman nesse universo. Eu fiquei basicamente com a expressão do Bruce quando eu vi esse bagulho, porque basicamente o Coringa orquestrou tudo como uma forma de uma piada doentia contra a mãe do Batman. Sim, você não ouviu errado. Você que não sabia, agora tá sabendo junto comigo. Basicamente, o Coringa tinha problemas com a Corte das Corujas, a qual a mãe do Batman faz parte. O Coringa tinha problemas ali e tal, a Corte das Corujas batia de frente com o império dele e tal, e ele decidiu pregar uma peça em uma das pessoas importantes de lá. E ele mirou na senhora Wayne. Lembra quando o Batman, no caso o Bruce, né, criancinha, perde o pai dele leva um tiro quando ele era criancinha lá no zoológico? Lembra dessa parte que o pai dele meio que morre por acidente? Na verdade não foi acidente, foi combinado, era pra ter matado o pai dele, o resto tanto faz. E sabe quando o Bruce acaba ficando preso num bagulho cheio de morcego? Isso também não foi um acidente, isso foi escolhido. Basicamente, todo o início de jornada do Bruce, desde criancinha, foi pensado e denominado com o nome que ele acabou ainda por escolher como super-herói depois, porque a pasta se chama Projeto Batman. Basicamente, não era nem um projeto, o que piora muito, não era nem um projeto gigantesco, tipo, vamos criar um maluco e vai ser muito zica, nossa, vamos destruir aqui a mente de uma criança. Não, na verdade, era uma piada. Era uma piada porque a relação de morcegos e corujas é
predatória. Então o Coringa achou de suave e bom tom transformar a vida de uma criança em um inferno, basicamente, para que ela se tornasse uma espécie de homem morcego só para fazer piadocas com a corte das corujas. Então, meio que nem ser o Batman tecnicamente é 100% uma escolha do Batman, é tudo controlado pelo filho da puta do Coringa. E o mais assustador é que ele tá sempre acompanhando e assistindo o Batman, e a gente tem esse quadro aterrorizante dele fazendo os experimentos e o uso da droga Efristain Frankenstein enquanto ri do Bruce. Cara, isso é muito louco. Isso é absurdo. Se o Bruce já é violento e assustador no normal, eu não abro mão de ver ele enlouquecido de raiva. Mas agora é aguardar o que vai acontecer depois, né? Porque basicamente o Bruce agora está sendo mogado por 5 ou 6 Robins usando armaduras gigantes. Opa, você ficou até o final do vídeo? Muitíssimo obrigado por ter permanecido até aqui. Sou muito grato pela sua presença, pelo seu tempo e companhia. Que você fique com Deus e a gente se vê na próxima.